Pai, eu quero te louvar aqui nessa noite, Jesus. Quero te agradecer, ó Pai, que o Senhor já tem falado aos nossos corações aqui nessa noite, Jesus. E nós queremos, ó Pai, continuar, Senhor, comunicando tudo que o Senhor tem para nós. Fale aos nossos corações, Senhor. Eu quero me retirar para que o Senhor entre, ó Pai, e fale a cada coração aqui nessa noite. Nós não concordamos, Senhor, que pessoas saiam vazias aqui dessa casa, Jesus. Mas nós concordamos, Senhor, que elas saiam daqui com uma palavra de destino, Senhor, uma palavra de mudança e uma palavra de transformação, Senhor. E tudo, ó Pai, que estiver no coração delas, estiver alinhado à Tua vontade, ó Pai, que o Senhor confirme isso nessa noite. Assim nós oramos em Teu nome, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Quantos estão aqui com sede de uma palavra? Diga amém. Querendo ouvir uma palavra, diga aleluia. Queridos, tudo aquilo que está no nosso coração, e aqui eu inicio a palavra, tudo aquilo que está dentro de nós, quando estamos conversando com alguém, sempre sai nas nossas conversas. Quando estou na roda com os meus amigos, eu sempre vou comunicar algo que está dentro do meu coração. Então nós falamos tudo aquilo que está dentro de nós. Se nós falamos sobre fé, se a fé está dentro de nós, nas nossas conversas sempre sairão palavras de fé. Se o nosso coração está cheio de amor dentro de nós, sairão sempre palavras de amor. E Mateus no capítulo 12, versículo 34 vai dizer que a boca está cheia do que o coração... Vamos lá? A boca fala, do que o coração está cheio, queridos. A boca sempre vai falar daquilo que está cheio dentro de nós, do nosso coração. Então sempre tudo aquilo que está dentro de nós vai transparecer e vai sair para fora. Então tudo aquilo que nós temos dentro de nós vai sair. E pessoas que carregam dor, incertezas, medo, essas coisas que estão dentro dela também vão transparecer, vão sair delas. Então entendam comigo nessa noite. É pensando nisso que eu quero comunicar a vocês uma palavra. Certamente vocês conhecem alguém que toda vez que você encontra, sempre tem uma notícia para te dar. E geralmente é uma notícia de tragédia, né? Uma notícia que fulano morreu, que fulano aconteceu isso, que ciclano saiu da igreja, que fulano sei o quê, que aconteceu isso em outro estado. Sempre tem uma palavra para te entregar de uma tragédia ou algo desse tipo. E é tão ruim quando você encontra pessoas que só tem tipo de conversa assim, Giovanni. É muito ruim conversar com pessoas assim, não é? Tem que ser pedagogo, né? E é verdade, queridos, porque não se ouve outro tipo de palavras, só ouve palavras que te levam a uma depressão, te levam para baixo. Nunca as palavras que vão te elevar, que vão te fazer crescer no Senhor. E quando eu penso nisso, queridos, eu vejo também que isso não é apenas algo que acontece hoje. Isso é algo que vem lá de trás, também da época de Jesus. Aconteciam essas coisas. Pessoas que sempre vinham com notícias de tragédias e acontecimentos para falar para outras pessoas, como talvez uma forma de, não sei, algumas pessoas elas são alimentadas por isso, sabe, queridos? Por dar notícias. E o que nós vamos ver aqui na palavra é exatamente como se uma pessoa chegasse para você e contasse uma notícia,
Ah, aconteceu isso em tal lugar, aconteceu aquilo em tal lugar. E quando você chega para ela e conta uma notícia pior ainda, ela fica de boca aberta. É isso, aconteceu. Eu achei que a minha notícia era até uma notícia grande, a sua parece ser maior ainda do que a minha. E o que nós vamos ler aqui, queridos, é exatamente isso. Eu quero fazer exatamente esse pano de fundo aqui para você entender onde nós queremos chegar aqui na palavra. E o mais interessante é que Jesus, ele sempre aproveitava das oportunidades para comunicar corações de pessoas. E o que mais me impressiona aqui, queridos, é que Jesus sempre vai usar as oportunidades para direcionar pessoas para um reposicionamento na sua vida. Uma oportunidade para gerar uma transformação. Jesus, ele sempre vai usar oportunidades para gerar transformação na vida de pessoas. E quando nós falamos de notícias, tragédias, vai me lembrar da palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está lá em Lucas, no capítulo 13, no versículo 1, que vai contar justamente uma história que contém uma tragédia falada e narrada ali. Lucas capítulo 13, versículo 1, vai dizer que naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus uma tragédia, uma notícia, que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios dos que realizavam. Só para a gente entender aqui sobre isso, é que você vai se situar agora na história. O que acontecia ali era que os judeus, quanto esses galileus, eles seguiam à risca a lei dada por Deus no Antigo Testamento, de que ofereciam sacrifícios a Deus de animais puros, em oferta da expiação dos seus pecados, como oferta em adoração, como gratidão a Deus e etc. Então eles ofereciam. E quando a gente vê o texto que Pilatos manda matar esses homens, e o sangue desses animais é misturado com a desses homens, o que esses homens estão querendo dizer para Jesus? Jesus, eu tenho uma notícia para te contar. Escute essa. Pôncio Pilatos matou os galileus, e olha só que absurdo. Eles pegaram o sangue dos animais que eles estavam oferecendo, mataram aqueles homens e misturaram o sangue dos dois. Olha só que tragédia, Jesus, que aconteceu ali naquele lugar. Olha só que tragédia, porque eles estavam querendo pegar Jesus na sua fala de alguma maneira. E Deus não tem buscado opiniões, querido. Vocês vão ver na palavra que Deus tem buscado frutos de cada um de nós. Frutos de cada um de nós. E quando nós olhamos esse contexto aqui dessa palavra, o que aqueles homens estavam querendo dizer é: Jesus, o Senhor não acha que aqueles homens que morreram nessa tragédia eram mais pecadores do que nós? O Senhor não acha isso? O que o Senhor acha disso tudo, Jesus? Fala para nós, o que você vai achar disso tudo? Eu não sei, queridos, o que eles esperavam, qual a resposta que eles esperavam de Jesus para aquela situação. Eu não sei, mas Jesus, ele é muito sagaz. Se você olhar todos os evangelhos, você vai ver que o que eu falei, Jesus, ele vai usar a oportunidade para trazer uma transformação de vidas para pessoas. E quando ele chega com aquela tragédia, Jesus, aconteceu isso e aquilo tal, parece que eles são mais pecadores que nós, que aconteceu isso. Jesus fala: ei, pare, escute só essa que eu tenho para dizer. Versículo 2, Jesus vai dizer bem assim: vocês pensam que esses galileus que morreram eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Próximo. Eu digo que não. No entanto, vírgula, se não se arrependerem, vírgula de novo, todos vocês também perecerão. Próximo.
Ou vocês pensam que aqueles 18, olha só agora o que Jesus está dizendo para eles. Jesus está contando uma outra tragédia para eles. Vocês pensam agora que então aqueles outros 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Próximo. Eu digo que não. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo exatamente isso, queridos. Se vocês não começarem a olhar para dentro de vocês, vocês não serão libertos e salvos. Vocês perecerão. É necessário olhar para dentro de vocês, porque da maneira que vocês estão olhando está errado, gente. Vocês estão querendo olhar o pecado dos outros, estão esquecendo do seu próprio pecado. E sabe o que tem matado pessoas hoje, queridos? Espiritualmente falando. São pessoas que têm cuidado muito da vida de outras pessoas, para saber como está a vida espiritual de outras pessoas, e estão esquecendo da sua própria vida. Estão esquecendo da sua própria vida. Pessoas estão muito preocupadas, que o pastor tal, aconteceu isso, caiu, fulano estava na igreja, já não está mais, e aconteceu isso, o que está acontecendo tal, eu não estou aguentando mais, eu estou preocupado, eu quero saber o que acontece. Gente, estão muito mais preocupadas com a vida dos outros do que a de si mesmo. Quando nós ceamos aqui na casa, um texto que nós lemos, examine o homem a si mesmo. Esse exame nosso, quem precisa fazer, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então Jesus, ele vai, depois de tudo isso, contar uma história para esses homens. Jesus chega para ele e fala: agora eu quero contar uma historinha para vocês. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque como eu falei, Jesus ele usa das oportunidades para falar a corações. E agora Jesus ele vai entrar com uma história chamada a parábola da figueira. E se tivesse um tema para me dar essa mensagem aqui nessa noite, seria o Deus da segunda chance. O Deus da segunda chance. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Cantamos isso aqui, queridos. O Deus da segunda chance. Vamos ler então Lucas 13, versículo 6. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Quantas figueiras ele tinha? Mais forte. Quantas figueiras ele tinha? Uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar frutos nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-me por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se não der fruto, pois bem, no ano que vem. Se não der fruto no ano que vem, muito bem, corte, pode cortar. Então esse é o texto que nós queremos entrar nele aqui nessa noite. E vocês vão perceber que agora o foco de Jesus não está mais em tragédias, não está mais nas dores, não está mais nas mortes. O foco de Jesus aqui agora, queridos, é a vida diante de Deus. Eu quero perguntar para vocês aqui, como está a sua vida diante de Deus, querido? Como está a sua vida diante de Deus? Essa é uma boa pergunta para todos nós aqui nessa noite. Como está a sua vida diante de Deus? Então o que Jesus agora está querendo dizer é:
Pare vocês de qualificar o pecado dos outros. Comece a olhar para dentro de vocês mesmo. Porque pecado, queridos, não existe grau para ele. Não existe, Joyce, pecado, pecadinho, pecadão. Não existe quem é melhor, quem é pior. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Então aqueles homens estavam preocupados em saber se os homens lá que morreram eram muito mais preocupados que eles, querido. Nós não somos nada diante de Deus. Nós cantamos aqui que nós não somos dignos de desatar as sandálias dos pés. Quem somos nós, queridos, perante o Senhor? Quem somos nós? Nós somos pecadores, sim, mas existe uma graça soberana de Deus sobre cada um de nós, que nos deu a oportunidade de sermos reconciliados nele. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então Jesus falou que pare de olhar para as vidas dos outros, agora comece a olhar a vida de vocês. Sabe por quê? Pior do que ficar qualificando o pecado dos outros é vocês que não estão gerando frutos nenhum. Vocês não estão gerando frutos nenhum, cara. Por que vocês estão querendo qualificar o pecado dos outros? Por que vocês estão preocupados com o pecado dos outros, sendo que vocês não estão fazendo nada? Vocês não estão gerando nada na vida de vocês. Eu não estou entendendo. Jesus, ele chega, queridos, com uma transformação para a vida daqueles homens, porque é menos análise dos outros e mais exame de nós mesmos, mais exames de nós mesmos, porque o Senhor não está preocupado em opiniões, o Senhor está querendo frutos de cada um de nós. Eu quero ser bem didático aqui para a gente entender melhor essa palavra. Porque no versículo 6 vai dizer que um homem, ele decidiu plantar uma figueira. Quando nós olhamos, nós podemos imaginar que existia uma fazenda de videiras, de uvas, pés de uvas. E no meio dessa fazenda, como nós olhamos no texto, existia uma figueira, apenas uma. O homem decidiu plantar essa figueira. Diferentemente de quando estamos comendo uma goiaba, uma manga, que nós jogamos o caroço, né, na terra. Daqui a pouco você vai olhar e falar: ó, nasceu ali um pé de manga, um pé de goiaba, não sei. Não, queridos, não foi dessa forma. O homem, ele decidiu plantar um pé de figueira no meio daquela vinha. E o que eu vejo com tudo isso, queridos, que o senhor daquela fazenda não estava interessado no seu poder financeiro, porque se nós pararmos para olhar, o que dá mais lucro? Um pote de figo ou uma garrafa de vinho? Porque das uvas, em todo o seu processo, amassado, é feito o suco. Depois do processo de fermentação, engarrafamento, aí vem o vinho, só para simplificar para vocês. Então, olhando aos nossos olhos, seria muito mais viável aquele homem plantar mais uma videira, mais um pé de uva ali naquele lugar, do que plantar uma figueira. Então o homem não estava preocupado apenas com valores, querido. Ele tinha alguma coisa com aquela figueira. E o dono daquela fazenda, ele veio, e a única coisa que ele esperava encontrar era frutos naquela árvore. E frutos que vão permanecer, queridos. Frutos que vão permanecer nele. Porque sabe, a maior decepção que tem é você cuidar de uma planta, tratar dela, cuidar dela, irrigar, adubar ela, e quando ela estiver no seu estado adulta, começar a dar frutos imaturos, frutos que vão cair rápido, frutos que não vão chegar no seu estado natural para ser consumido. É a pior decepção que tem, porque você espera o quê? Que aquela árvore venha a crescer e dar bons frutos para você usufruir dela. Mas quando nós olhamos aqui em João capítulo 15, versículo 16, Jesus vai dizer que vocês não me escolheram,
mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. É sobre frutos que vão permanecer, frutos que vão estar agarrados nas árvores, querido, e não vão cair imaturamente. Então é sobre isso, é sobre frutos que vão permanecer. Então perceba que aquela figueira estava em uma posição de destaque. Sabe por quê? Porque ela era única ali naquele lugar. Ela estava numa posição ali privilegiada, queridos. Privilegiada porque não tinha outras, era a única ali naquele local. E eu imagino que o viticultor, que era o homem que cuidava da fazenda, ele cuidava muito bem daquelas árvores, daquelas frutas, daquela fazenda. E quando nós olhamos aqui sobre o privilégio dessa figueira, eu posso ver que a posição dela não vai anular a sua responsabilidade de frutificar. Não anulou a responsabilidade dela de frutificar, queridos. A responsabilidade que ela tinha era de dar frutos. Ela foi plantada para gerar frutos e dar frutos, mas não estava dando frutos. Então quando a gente olha na palavra, a Bíblia sempre vai dizer que o lugar de destaque nunca vai significar favoritismo, vai significar mais responsabilidade. Nunca é sobre um favoritismo, querido, é sobre responsabilidade. Nunca é sobre ser a melhor igreja, a igreja perfeita, a igreja mais bonita, a igreja que tem cadeiras confortáveis, parede preta, ar-condicionado. Nunca vai ser sobre isso, queridos. Sabe por quê? Que quanto maior o lugar de destaque, maior a responsabilidade de gerar frutos. E nós somos responsáveis por isso, querido. Porque a muito foi dado, muito será exigido. E quando nós olhamos aqui o texto, nós podemos ver que algo tem matado pessoas hoje. E quando falamos em favoritismo, como falamos em lugar privilegiado, pessoas têm se alimentado disso dia após dia, se alimentando de coisas para preencher o seu eu, o seu ego. E quando nós olhamos pessoas que têm, de todas as formas, querido, vivido em lugares de busca por posições, visibilidade e reconhecimento. Pessoas têm se enchido disso e têm se alimentado disso após dia. Quando nós olhamos na internet, entramos no Instagram, sempre vamos ver coisas desse tipo, queridos. Pessoas em busca de visibilidade, de reconhecimento. Conhecemos pessoas também desse tipo. Então, queridos, não é sobre um reconhecimento, não é sobre ser o melhor, ser o maior. Sabe por quê? Porque nós entendemos como igreja que o único que precisa ser exaltado, o único que precisa de altar, o único que precisa ser adorado, o único que merece um lugar de destaque, a mais alta posição, é o Senhor. Não existe outro, querido. Não existe outro e não vai existir outro. Por isso que nós não vamos permitir, como igreja do Senhor, pessoas ao entrarem aqui somente interessadas em altar. Não, isso não existe. Sabe por quê? Porque a nossa posição no Senhor é como servos de Deus, é como servos para servir, amar e servir uns aos outros. Essa é a nossa posição aqui, queridos. Não é sobre ser o maior, ser o melhor, ser o destaque. Não, queridos, nunca vai ser sobre isso. O reconhecimento total aqui, quem merece é o Senhor. Sabe por quê? Porque é você que está aqui nesse lugar, é por causa dele. É dele, por ele, que eu estou gastando a minha vida, queridos. É ele, por ele, que nós estamos gastando a vida. Sabe por quê? Você poderia estar em casa assistindo um futebol, sentado no sofá, comendo uma pizza, querido. Mas você está aqui nessa casa hoje para receber uma palavra de Deus, uma palavra de destino. Aleluia e glória a Deus. Estar qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Sim, Jesus.
tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Você pode adorar o Senhor? Pois se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta, eu te levarei. Por onde eu for, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tua presença, Sim, Jesus. é o que me basta. Ela é o suficiente para nós, querido. Quem sou eu diante de ti, Senhor? Quem somos nós, Pai? Sabe, queridos, Deus, Ele não te coloca numa posição privilegiada para exibição, não, mas para a frutificação nele. Para a frutificação dele, porque não basta estar plantado no lugar certo, é preciso gerar o fruto esperado que Ele quer. Ele quer frutos esperados de nós, queridos, fruto esperado. Então talvez você está aqui nessa casa, talvez você entrou aqui neste lugar, nessa noite, e você tenha olhado essa palavra e fala: Senhor, será que essa palavra é para mim? Será que tem comunicado? Queridos, essa palavra é para você sim. Talvez você olhe e fale: não, mas essa palavra parece ser para os irmãos que já são da casa, já tem vida com Deus, e eu estou aqui visitando e... Não, parece que não é para mim, queridos. Essa palavra é para você sim, sabe por quê? Eu tenho uma notícia para você. Independentemente se você ainda não é da casa, você vai ser, em nome de Jesus. E uma outra palavra que eu quero dizer, que a sua posição não vai anular a sua responsabilidade. A sua posição não vai anular a sua responsabilidade. Não é porque você está lá fora ainda que você não tem a obrigação de gerar fruto. Sabe por quê? Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque você foi plantado nesse mundo, queridos, não por acaso. Você não foi plantado nesse mundo por acaso. Deus tem alguma coisa com você, querido. Deus, Ele tem alguma coisa com você. Entenda isso nessa noite. Você não é obra do acaso. Existe uma oportunidade de Deus para você. Embora você esteja longe dos caminhos do Senhor, longe da vida, sem frutificar nada, hoje o Senhor te chama para gerar frutos nele, querido. É sobre uma responsabilidade nele, é sobre pertencer a esse Deus, é sobre gerar frutos, porque eu não preciso ser, eu não posso ser egoísta, querido, querer uma salvação única só para mim. Não, a salvação é para todos, todos são merecedores, querido. O Senhor veio para todos, não veio só para mim, é para todos, querido. Então a salvação é para você também que veio nessa casa, porque a sua responsabilidade nunca vai anular, sabe, queridos, a sua posição nunca vai anular a sua responsabilidade, nunca, não vai, não vai. Sabe por quê? Precisamos ter muito cuidado com o privilégio, a palavra privilégio, querido. Temos que ter muito cuidado com a palavra privilégio, Luana. Sabe por quê? Duas coisas, Huguinho, pode acontecer com o privilégio.
o privilégio ele pode te matar fora dos propósitos de Deus, ou ele pode te promover alinhado à vontade de Deus, a tudo que ele tem para a sua vida. Então precisamos ter muito cuidado sobre a palavra privilégio. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que a figueira, ela estava em um lugar privilegiado. E a segunda coisa que nós vamos ver aqui, que o privilégio, ele vai trazer agora uma expectativa de frutos. Ele vai trazer uma expectativa de frutos. Lucas 13, versículo 7. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho aqui procurar frutos nessa figueira e eu não acho. Então corta essa figueira. Por que ela está ocupando a terra inutilmente? Corta essa figueira, tira essa figueira daí. Eu venho 3 anos aqui, eu venho no primeiro ano, nada de frutos. Venho no segundo ano, nada de frutos. Venho no terceiro ano, nada de frutos. O meu desejo é encontrar frutos nessa figueira, mas eu não tenho encontrado. Só para você entender, queridos, essa figueira não era uma figueira nova. São 3 anos que ele busca frutos nessa figueira. Só para vocês entenderem quanto tempo tem essa figueira. No Antigo Testamento, a lei dizia que, isso está lá em Levítico capítulo 19, 23, que no Antigo Testamento frutos só poderiam ser consumidos após o 4º ano. Olha aqui, ó, Lucas 19, 23. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês a considerarão proibidas, não poderão comê-las. Próximo. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, e será uma oferta de louvor ao Senhor. Só após o 4º ano, querido. Então quantos anos o homem foi procurar frutos nessa figueira? 3 anos. Então essa árvore tinha aproximadamente 7 anos de vida. Por que não gerou frutos, querido? Por que não frutificou? Talvez essa seja você, a árvore aqui nessa noite, que tem visto tantas coisas aqui nessa casa. Tantos anos se passam, um ano passa, é a mesma coisa, e quando chega na virada de ano, você fala: não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o ano passa e você não fez, e vem o final de ano de novo, vem de novo mais uma palavra: eu vou mudar isso na minha vida, nunca muda. E o dono da vinha vem de tempos em tempos. E quais são os frutos que você está gerando nele? Quais são os frutos? Sabe o que eu penso nisso? Que o dono da vinha, ele vem, queridos, de tempo em tempo, procurar frutos nela. Será que ele tem encontrado frutos em você? Quais são os frutos que você tem produzido nele? Sabe por quê? Porque o tempo vai passar e Deus só vai observar, queridos. Deus, ele passa e observa. Quando olhando para a questão de árvores, de frutos, eu percebi algo importante lá na roça, que a principal fonte de energia que uma árvore frutífera precisa é o sol, correto? E quando nós estudamos isso lá atrás, nós falamos sobre fotossíntese, que a árvore ela precisa do sol como a sua principal fonte de energia. E quando eu estava no sítio, eu percebi que nós plantamos um abacateiro, um pé de abacate, próximo a algumas árvores, e esse pé de abacate não produzia frutos. Quando eu voltei lá mês passado, eu olhei com a Raquel e falei assim: gente, mas que legal, olha só, bons frutos agora. E quando eu olhei para aquilo, eu percebi que, Fernando, o pé de abacate ele foi plantado ali debaixo das árvores, e o tronco dele fez isso aqui, queridos, veio para cá, saiu debaixo das árvores e foi procurar a sua principal fonte de energia para gerar frutos. Sabe o que eu vejo nisso? Que pessoas estão, sabe, debaixo de nuvens, debaixo de árvores escuras, debaixo de lugares que não estão produzindo nada. Sabe por quê? Porque não estão conseguindo ter acesso para ver a principal fonte de energia, que é o Senhor, sobre a vida delas.
falta enxergarmos isso, falta abrirmos espaço para a gente olhar e falar assim: é o Senhor, o autor e consumador da minha fé, eu vou continuar firme, eu vou caminhar e vou prosseguir e vou vencer. Talvez você tenha sido plantado em um lugar errado, e hoje o Senhor te chama para você viver algo novo em um lugar certo, querido, um lugar certo nele, um lugar certo. E talvez você entrou aqui nessa casa, nessa noite, talvez disposto a desistir de tudo, a abandonar tudo, a largar de mão tudo que viveu aqui já neste lugar, ou talvez tenha vindo de outro ministério, talvez tenha tido uma presença de Deus no seu coração, talvez já queimou algo em você e hoje não queima mais nada, e você tem pensado: não, os louvores nem mexem mais comigo, os louvores não mexem mais comigo, a oração não mexe mais comigo, uma palavra não mexe mais comigo, queridos. Eu estou a ponto de desistir, de largar tudo, de abandonar. Talvez você entrou aqui nessa noite desse jeito. Pastor Moisés Leopoldino conta uma história muito interessante que eu quero contar para vocês aqui nessa noite, e que ela comunicou muito ao meu coração. Ele dizia que estava acompanhando a Maratona de São Silvestre. Quem conhece aqui a Maratona de São Silvestre? Já viu na televisão, gente? Ela é feita em São Paulo, e é uma vez por ano, se eu não me engano, é no começo, né, Fábio? Dia 1º, dia 31 do ano, o último dia do ano, é feita a Maratona de São Silvestre. E a maratona, ela é diferente de uma Olimpíadas, porque a Olimpíadas é necessário ser atleta profissional para participar. Já a maratona não, lá você vê todo tipo de pessoa, é um anãozinho correndo, é um gordão, é gente vestida de palhaço, gente vestida de todo jeito, personagem, você vê, é uma bagunça. Tem gente lá que só vai para bagunçar. Mas dentro também existem os atletas profissionais, que são geralmente os quenianos que ganham, né? Os homens brabos, os corredores profissionais, igual os caras aqui da igreja, os caras que correm demais, que não dá nem para acompanhar. E quando ele estava vendo a cobertura daquela maratona, ele percebeu que havia ali um deficiente. E ele olhou e falou assim: cara, será que esse cara vai correr? E chegou perto dele e falou assim, e viu um numeral de peito, bermudinha, short e tal, tênis, camiseta, todo preparado, e o cara ali fazendo a sua preparação para a corrida, tal. E ele olha e fala assim: cara, mas você é deficiente, você vai correr essa corrida? Ele disse: eu vou sim. Mas você tem certeza, cara? Você é deficiente, você não vai conseguir. Eu vou sim conseguir, eu vou correr essa maratona. Mas você sabe que aí existe uns caras bravos, uns quenianos que correm aí sem pelo menos tomar um copo d'água, e os caras são brutos mesmo. Não sei disso, mas eu vou correr essa corrida. Gente, a corrida começou, a corrida terminou. Depois de mais ou menos 4 horas que terminou essa corrida, o repórter, ele foi chegar para guardar as câmeras na van. Quando ele olha, subindo ali a ladeirinha, quem estava vindo? O deficiente. Ele olha assim e fala: não acredito, será que é isso mesmo? E o cara vindo com toda a sua dificuldade, e ele fala: não, vou lá ajudar esse cara. Ele chegou perto dele, na hora que ele estava chegando, ele viu a faixa da linha de chegada no chão caída. E era uma bagunça, copo para todo lado, aquela bagunça que tem no final de prova, tal. E a faixa ali jogada no chão. E aquele cara chega com toda a sua dificuldade, e ele pula aquela faixa e diz: eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, com todo entusiasmo, querido, eu ganhei. E o repórter chega para ele e fala assim: cara, o que está acontecendo? Você não ganhou nada. Ei, acorda, já tem 4 horas que essa prova terminou. Os caras que ganharam a Olimpíada aqui já estão lá no Quênia, já gastando seu dinheiro, pintando e bordando, com premiação, não tem mais nada aqui. Cara, eu ganhei, eu ganhei. Cara, você não ganhou nada. Ele pegou na mão do repórter e falou assim: deixa eu te explicar uma coisa que você ainda não sabe. Vencedor não é quem chega primeiro, vencedor é quem chega. Vencedor é quem chega, queridos.
Vencedor é quem chega, por mais que você esteja capengando, sabe, com toda dificuldade no seu ministério, sabe, para permanecer neste lugar. A minha palavra para você hoje é: permaneça, porque o importante não é chegar primeiro, é quem vai chegar, queridos. É sobre um chegar no Senhor, porque o que Ele tem preparado para nós, querido, é algo muito grande, é algo muito poderoso. Então mesmo que você tenha com toda a sua dificuldade, queridos, permaneça naquilo que o Senhor tem para você. Sabe por quê? Porque as suas deficiências não são desculpas para as suas desistências. As suas deficiências nunca vão ser desculpas para as suas desistências. As suas fraquezas, as suas limitações não vão ser parâmetros para você desistir dessa caminhada, queridos. Não é sobre isso, sabe por quê? Eu tenho uma notícia para você que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu declaro que a graça do Senhor, ela é suficiente para você aqui nessa noite. A graça do Senhor, ela é suficiente para a sua vida, queridos. Por mais que você tenha pensado em desistir, por mais que você tenha pensado em qualquer coisa que venha dar errado na sua vida, tenha certeza que a graça do Senhor, ela é suficiente para a sua vida. Amém? Santo Espírito, aleluia, Jesus. E eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. O Senhor te chama aqui nessa noite, queridos, para se libertar de tudo aquilo que está dentro de você, os seus traumas, as suas dificuldades, a sua ansiedade. O Senhor te chama aqui nessa noite para te libertar disso, porque o tempo passa e o dono da vinha vem. O dono da vinha vem, queridos, para acompanhar como está a sua vida diante dele. O dono da vinha vem. Então, só para a gente caminhar para o final dessa palavra, quantos estão entendendo aqui, diga amém. Só para a gente caminhar para o final dessa palavra, queridos. A primeira coisa que nós vemos aqui então é que a figueira, ela estava em um lugar privilegiado. A segunda coisa é que ela traz aqui uma expectativa de frutos. E a terceira coisa, queridos, aleluia por isso, queridos, glória a Deus por isso, porque eu amo falar sobre a graça de Deus. Eu amo falar sobre a graça de Deus. Nas minhas orações sempre eu menciono a graça de Deus, porque, querido, é ela que nos basta mesmo. É algo que eu não mereço, Ele me dá, é a graça dele. Então a terceira e última coisa aqui é: a graça ainda concede uma nova chance. A graça ainda concede uma nova chance. Sabe por quê? Porque o vinhateiro, ele vai interceder por mais um ano. O vinhateiro vai interceder por mais um ano. Acompanha aí, versículo 8. O homem respondeu: Senhor, por favor, deixe-me por mais um ano, só por mais um ano, por favor. Eu vou cavar ao redor dessa árvore, eu vou dar o melhor que eu tenho, eu vou cuidar como nunca sobre ela, eu vou adubar ela, eu vou cuidar. Então, por favor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Então a graça ainda concede uma nova chance, querido, uma nova oportunidade. Porque, como falamos aqui mês passado, pastor Sodré ministrou aqui, foi pontual a palavra dele, a presença que ela ressuscita no sepulcro.
Lázaro teve uma segunda chance, querido. Mas isso não é para todos. Não é para todos. O que aconteceu com Lázaro não é para todos. Mas Deus te concede uma nova chance aqui nessa noite, amém? Uma nova chance, porque a graça dele, ela é suficiente. A graça ainda concede uma nova chance. Porque Deus, ele vai tratar antes de cortar. Eu me lembro que essa semana eu cortei uma mangueira, um pé de manga lá na minha casa. Estava caindo muita folha e já é uma mangueira adulta, incomodando o vizinho, caindo folha. Eu decidi cortar aquela mangueira. E era uma manga muito boa, manga muito gostosa, queridos. Mas eu decidi cortar ela. Mas o Senhor é diferente de mim. Sabe por quê? Porque antes dele cortar, ele vai tratar. Antes dele cortar, ele vai tratar. E o Senhor, ele quer tratar corações aqui nessa noite. O Senhor, ele quer tratar corações aqui nessa noite. Ele quer tratar, porque Deus, antes de cortar, ele vai oferecer o tratamento para a sua vida. Então essa parábola, querido, não é apenas sobre uma árvore. O ministério de louvor pode subir. Essa palavra não é apenas sobre uma árvorezinha plantada, queridos. Não vai ser. Ela fala sobre pessoas que estão perto das coisas de Deus, mas ainda não foram transformadas por Ele. Não foram transformadas por Ele, porque estar perto de Deus não é o mesmo que pertencer a Ele verdadeiramente. Não é. Não basta somente estar perto de Deus. Ele não quer pessoas somente perto dele, queridos. Ele quer pessoas entregues verdadeiramente a Ele. E sabe quais são os frutos que Deus procura de nós? Deus procura de nós frutos de arrependimento, irmãos. Frutos de arrependimentos. Deus procura de nós frutos de transformação. Deus vai procurar de nós frutos de mudança de caráter. Deus vai procurar de nós frutos de obediência. Deus vai procurar de nós frutos de testemunho. São esses os frutos que o Senhor vai procurar de cada um de nós. E quando Ele vier, quais são os frutos que você vai oferecer a Ele? Será que você vai oferecer a Ele o fruto de arrependimento? Senhor, eu me arrependo e hoje eu sou uma nova pessoa no Senhor. Esse é o meu arrependimento. Senhor, fruto de transformação. Agora eu sou um homem transformado no Senhor. Agora eu sou uma mulher transformada no Senhor. A minha casa agora é transformada pelo Senhor. A minha família agora é transformada pelo Senhor. O Senhor vai procurar frutos de mudança de caráter. Antes você fazia isso, agia dessa forma, agora você age de outra. São frutos que vai nos levar a uma mudança de mente, metanoia, mudança de cabeça, mudança de maus hábitos, querido. Esses são os frutos que o Senhor procura de cada um de vocês. E a pergunta para nós aqui nessa noite: quais são os frutos que você tem produzido? Porque não basta estar aqui neste lugar. Por mais que seja muito importante, não basta somente estar aqui cantando louvores, adorando. Não basta conhecer os versículos, ter uma aparência de espiritualidade, queridos. Não basta, isso não é o suficiente. Ele precisa de homens e mulheres posicionados nele, verdadeiramente dele. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.